Hoje vamos falar sobre câncer de mamas, causas e tratamento alternativo. Sinto que esse tema é de grande importância, visto o número de casos de câncer de mamas, e não somente câncer de mamas, do sistema reprodutor feminino e também do masculino. Sistema reprodutor feminino, não somente as mamas, mas o útero, colo do útero e os ovários. E no homem também tem câncer de mamas, mas o câncer mais comum no homem é o câncer de próstata. Isso vamos estar tocando. Vamos ver que todos os problemas no sistema reprodutor feminino e masculino têm a mesma causa. O mundo médico não enfatiza nenhuma causa e nem prevenção. Não se fala. Nunca dizem qual é a causa do câncer de mamas, como prevenir. Prevenção de câncer de mamas no mundo médico é como se fosse uma palavra obscena. Não se fala, não se menciona. Você não escuta nada disso nas notícias ou no mundo médico. Por quê? Porque para as grandes indústrias farmacêuticas não existe lucro na prevenção nem na cura, somente no tratamento. E como nós vamos ver hoje, o tratamento de um caso de câncer de mamas varia entre 20 e 80 mil reais. Quer dizer, é muito dinheiro envolvido nisto. Mas nós vamos falar hoje da principal causa do câncer em qualquer parte do sistema reprodutor, feminino e masculino. Como prevenir e como tratar de maneira alternativa. Vamos orar primeiro, porque Jesus é o médico dos médicos. Querido bom Deus e Pai, nós chegamos a Ti neste momento, para que Tu sejas o nosso mestre e instrutor. Ensina-nos a ter saúde, ensina-nos a viver em harmonia com as leis naturais e que possamos compreender que a doença não é normal. A doença é consequência do pecado, de um estilo de vida errado. Ajuda-nos a ter força de vontade para mudar o que necessita ser mudado em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Jeremias 17:14. Toda verdadeira cura vem de Deus. Remédio não cura. O que cura é a natureza. Deus cura com o seu poder, usando as coisas naturais. Deus é o que cura, mas Deus usa as coisas naturais, simples, e elas produzem resultados sobrenaturais. A única esperança de coisas melhores está na educação do povo nos verdadeiros princípios. Ensinem os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Remédio não cura. Remédio trata os sintomas. Remédio é chamado de drogas, por isso que antigamente, até hoje, em muitos lugares se chama a farmácia de drogaria, o lugar onde se vende drogas. Drogas que são patenteadas pela indústria farmacêutica. Ora, o médico não pode receitar alguma coisa natural e simples, porque ele foi treinado para utilizar remédios que atacam somente os sintomas. Agora, a natureza cura. E a doença em si mesmo é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Nós transgredimos as leis da saúde. Então o organismo trata de arrumar a situação, criar uma condição no corpo para tratar de levar o organismo à normalidade. E essas condições criadas pelo próprio organismo se chama doença. Doença é um esforço da natureza para libertar o organismo dessas condições insalubres que foram criadas por nós mesmos, por maus hábitos alimentares, um estilo de vida errado. Seguindo a citação, em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Então se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais no organismo. A Ciência do Bom Viver, página 42. Então, condições insalubres devem ser mudadas. Quando estamos doentes, primeiro que devemos pensar
a causa. Qual foi a causa da minha doença? O que ocasionou a minha doença? Então, ir na causa, mudar as coisas e então ajudar o organismo, auxiliar a natureza no seu esforço para libertar o organismo dessas condições doentias e restabelecer a condição normal do corpo. Agora, o que vamos falar aqui, nesta ocasião, sobre câncer, câncer de mamas, do sistema reprodutor masculino e feminino, você não vai escutar em nenhum outro lugar, porque não se fala disso no mundo médico. Vamos ver realmente a causa de tudo isso e como resolver o problema de maneira natural. Da onde que eu tirei essa informação? Somos graduados em Medicina Natural na escola de UT Pines, Escola Adventista de UT Pines, em Alabama, nos Estados Unidos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, se você quer acessar o website da escola. Além disso, o conteúdo deste tema está baseado em amplas investigações científicas de médicos que têm PhD em medicina, em tratamento de câncer. Uma informação mais recente e segura a respeito de tratamentos alternativos para o câncer. Hoje vamos nos deter somente no câncer do sistema reprodutor, masculino e feminino, especialmente câncer de mamas. Mas, outra ocasião, estaremos falando também de câncer de maneira geral. Muitos têm esperado que Deus os guarde de enfermidades, meramente porque lhe o suplicam, mas Deus não deferiu suas orações, porque sua fé não foi corroborada pelas obras. Deus não operará milagres para livrar de enfermidades aqueles que não cuidam de si mesmos, mas estão de contínuo violando as leis da saúde e não fazem esforços para evitar as enfermidades. Quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então podemos esperar que abençoados resultados se sigam. E podemos pedir com fé a Deus que abençoe nossos esforços pela preservação da saúde. Ele responderá então a nossas orações, se seu nome puder ser glorificado por isso. Mas compreendam todos que há uma obra para fazerem. Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo um caminho que fatalmente os fará enfermos, por causa de sua desatenção para com as leis da saúde. Isso se refere em qualquer aspecto da saúde. Também se refere a casos de câncer, no sistema reprodutor também, câncer de mamas, ovário, como vamos ver, tem praticamente uma causa principal. Se nós não entendemos a causa, não retiramos as condições insalubres da nossa vida, o resultado será desastroso. E quando a pessoa aparece com câncer, a primeira coisa que ela faz é perguntar: Senhor, por quê? Por que eu? Muitos não sabem que é seu próprio estilo de vida, a sua própria maneira de alimentar-se e viver, é que ocasionou muitas vezes esse câncer. Claro, um câncer não se desenvolve de um dia para o outro, são anos, décadas. Em la vida não há prêmios nem castigos, solo consequências. Um pouquinho de espanhol aqui, mas uma mensagem bem clara. Na vida não tem prêmios nem castigos, somente consequências. E Jesus deixou muito bem claro isso na Bíblia, quando falou para aquele paralítico, depois de ser curado, ele disse para o paralítico: vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então Jesus colocou a doença como resultado do pecado, da transgressão dos seus mandamentos. Aqui está um quadro que mostra em mulheres no Brasil 2020, cânceres. Número 1, em termos de óbitos, câncer de mamas, 16,5%. Depois então segue traqueia, brônquios e pulmões, cólon e reto, colo do útero, pâncreas, estômago, etc. Então, número 1, em óbitos, câncer de mama. A indústria do câncer de mamas. O tratamento convencional do câncer de mamas, como quimioterapia, radiação e mastectomia, não salvam realmente vidas. O que ocorre é uma manipulação dos dados para que as pessoas creiam que existe realmente um benefício nesse tipo de tratamento convencional. A quimioterapia, radiação, mastectomia, mas na verdade o que cura
é a natureza. Apesar do tratamento agressivo, como é o tratamento convencional, algumas pessoas ainda assim se curam. Mas no ponto de vista médico, a cura é quando a pessoa tem 5 anos de vida após o início do câncer. 5 anos de vida depois, a pessoa, tecnicamente falando, está curada. Mas se ela morrer depois de 5 anos, então não importa, ela está curada, foi curada de câncer. E isso não sei se está muito bem colocado. Custo do câncer de mamas. Um estudo feito pelo Observatório de Oncologia em 2016 revelou que o custo médio por paciente do tratamento para câncer de mama no estágio inicial fica em torno de R$11.000. No terceiro estágio, o valor médio por pessoa sobe para R$55.000. Estamos falando de 2016. Hoje em dia, seguramente, no estágio inicial está por 20 ou mais, e o estágio terceiro, ou estágio avançado, eu diria que 80.000 pelo menos no tratamento do estágio avançado. Então, há muito dinheiro envolvido no tratamento, mas como eu disse ao princípio, tratamento não quer dizer cura. Por que não prevenir melhor do que tratar? Por que quando temos um problema de saúde, por que não vamos pensar na causa e efeito e entregar a nossa vida a Deus e usar os métodos aprovados por Deus? Por que mulheres jovens têm câncer de mamas? A idade mais comum de ter câncer de mamas hoje em dia é depois dos 45, 50 anos. Mas hoje em dia está aparecendo muitas mulheres jovens com câncer de mamas. Por que isso? As razões são as seguintes. Primeiro, gestação tardia, menos filhos. Muitas mulheres escolhem um caminho profissional, são profissionais, não têm tempo para ter filhos, ou postergam o ter filhos para mais adiante, 28, 30 anos ou mais para ter o seu primeiro filho. A gestação e a amamentação são fatores protetores contra câncer de mamas. Número 2, dieta inflamatória. Hoje em dia, dietas inflamatórias são ricas em carne vermelha, açúcar, refrigerantes e carboidratos refinados. Dieta inflamatória é responsável também pelo surgimento de câncer em qualquer parte do corpo, também nas mamas. Aumento da ingestão de bebidas alcoólicas. O álcool, ele intoxica o fígado e ele perde parcialmente a capacidade de desintoxicar o organismo humano. E então o corpo fica mais sujeito a qualquer tipo de câncer. Genética. A genética, sim, tem que ver com o câncer de mamas. Eu diria entre 5% a 10% é genética. Mas não esqueçam que a genética carrega a arma. O estilo de vida puxa o gatilho. Você pode anular a genética com um estilo de vida saudável. Número 5, obesidade ou sobrepeso. Hoje em dia está de moda estar sobrepassada um pouco de peso. As células gordurosas produzem também estrógeno e aumentam a chance de câncer de mamas ou em qualquer outra parte do sistema reprodutor. O uso de anticoncepcional. O uso de anticoncepcional hoje em dia se está provado que aumenta, claro, o uso de anticoncepcional por longo tempo, aumenta a chance de câncer de mamas também. Este é um retrato do que a indústria médica moderna quer fazer com a mulher. Se chama mutilação. Eu diria que é uma medicina medieval. Como na Idade Média as pessoas que ficavam doentes diziam que porque tinha muito sangue no corpo, cortavam o pulso e faziam sangrias. Essa mutilação do corpo, quando tem um câncer, para mim, no meu ponto de vista, e de muitas outras pessoas que estão muito conhecedoras da matéria, se chama medicina medieval. Com tanto conhecimento científico que existe hoje em dia, acaso não se sabe qual é a causa do câncer de mamas, e como prevenir e evitar, sem ter que mutilar o corpo? E se tem câncer então no braço, tira o braço. O câncer aparece na perna, tira a perna, e se aparece na cabeça, corta a cabeça fora. Essa é a solução? Eu diria que não. Vamos falar um pouquinho também da câncer de próstata e problemas da próstata do homem. É conhecida como a doença silenciosa.
Quando o homem chega a sentir sintomas, é porque já praticamente é demasiado tarde. E muitas vezes o câncer de próstata lança metástases para o pulmão e então a coisa fica bastante complicada. Aqui está a mortalidade conforme a localização primária do tumor e sexo. No caso dos homens agora, 2020. Primeiro, os óbitos, traqueia, brônquios e pulmões, 13,6%. E bem ali pertinho, tratando de conquistar o primeiro lugar, vem a próstata, com 13,5%. Quase igual que traqueia e pulmões. Então a próstata é um problema também no homem, depois de uma certa idade, depois de 40. E a causa é a mesma causa para os problemas do sistema reprodutor feminino. A presente geração tem confiado seu corpo aos médicos e a sua alma aos ministros. Conselhos sobre Saúde, página 37. Isto é um terror, isso é horrível, isso é terrível. Confiar o seu corpo aos médicos. As pessoas vão no médico e, porque pagam a consulta, creem que o médico sabe, confiam cegamente no que o médico diz, tomam tudo o que o médico manda tomar, sem nenhuma pergunta. Isso é um absurdo. Entregam o cuidado do seu corpo ao médico. A mesma coisa fazem com a sua alma. Entregam o cuidado da sua alma aos pastores e ministros. Não sabem se alimentar espiritualmente, vão na igreja para abrir a boca e o pastor colocar a comida ali no domingo de manhã ou no sábado de manhã. Que pena. Temos que tomar o controle da nossa vida. Temos que tomar o controle da saúde do nosso corpo e tomar o controle da saúde da nossa alma. Não confiar nos médicos e ministros para que façam por nós aquilo que nós deveríamos estar fazendo. O médico que pratica a medicação por drogas mostra que não compreende a delicada maquinária do organismo humano, introduzindo no organismo uma semente que jamais perderá suas propriedades destruidoras ao longo de toda a vida. Digo-vos isto porque não me atrevo a calar-me. Cristo pagou muitíssimo pela redenção do homem, para que o corpo deste seja assim tão cruelmente tratado como tem sido pela medicação com drogas. Todo remédio é droga, mas em termos de tratamento de câncer, de quimioterapia, aí estamos falando de uma super droga. São venenos tão potentes que chegam praticamente a matar a pessoa. A pessoa fica a um fio da morte. Que tipo de medicina é esta? Que tipo de medicina? Cristo pagou muitíssimo pela redenção do homem, para que nós nos entreguemos nas mãos de um médico para que um tratamento tão cruel seja administrado a uma pessoa e até a crianças. Jamais perderá suas propriedades destruidoras ao longo da vida. Depois de uma quimioterapia, a pessoa nunca mais será a mesma. Anos atrás, o Senhor revelou-me que deviam ser estabelecidas instituições para tratamento dos doentes sem emprego de drogas. O homem é propriedade de Deus, e a ruína causada à habitação viva, o sofrimento trazido pelas sementes de morte semeadas no organismo humano, são uma ofensa a Deus. O Ministério Médico 229. Uma ofensa a Deus pelas sementes de morte semeadas no organismo humano. Instituições para tratamento de doenças, e até de câncer, sem o uso de drogas. É isso que estamos fazendo aqui na região da Serra Gaúcha, em São Marcos. Estamos edificando um retiro de saúde, não está totalmente pronto, mas já estamos capacitados para atender algumas pessoas, onde a pessoa vem, fica conosco por umas 2 semanas e damos então o tratamento, a orientação, o ensino, o treinamento necessário para seguir estilo de vida saudável, que finalmente a levará a uma cura física, mental e espiritual. A chave para reduzir a incidência do câncer de mamas é a prevenção. Prevenção. No mundo médico são os mamogramas e o tamoxifeno, os quais estão muito longe de ser prevenção.
Mamograma, de acordo com os especialistas na matéria, não é apropriado fazer. No mamograma, a agressão feita à mama e o raio-x a que ela está exposta, que também é uma agressão, esses danos produzidos no tecido mamário são acumulativos e ajudam muito mais a produzir câncer de mamas. Tamoxifeno é uma droga usada para tratamento de câncer de mamas que muitos médicos usam para prevenção. Ora, isso está longe de ser prevenção. Por que não explicam para as pessoas realmente qual é a causa e como prevenir? Causa do câncer de mamas, dito bem claro e simples: desequilíbrio hormonal. Desequilíbrio hormonal é a causa de qualquer problema no sistema reprodutor feminino e masculino, seja as mamas, colo do útero ou ovário. Vamos explicar o que é desequilíbrio hormonal, como prevenir esse desequilíbrio hormonal e como equilibrar naturalmente os hormônios do corpo. E como tratar também, de maneira natural e alternativa. Deus fez a mulher como um relógio. A mulher sabe muito bem, o seu ciclo mensal é alguma coisa fascinante. O ciclo dos hormônios que sobem, outros descem, é uma sequência de hormônios que fazem que a mulher seja o que é. Uma mulher com forma de mulher, com pensamento de mulher, com sentimento de mulher e um ser capaz de dar a vida a outro ser. Mas quando esse relógio, tão muito bem fabricado por Deus, perde o seu controle, perde o seu ritmo, a mulher se transforma numa bomba relógio. Numa bomba relógio em dois sentidos. Primeiro que, às vezes o marido sabe, muito bem, que em um determinado momento do ciclo da mulher, a mulher se torna explosiva, irritada, briguenta. Esse é um ponto. O segundo ponto é que em qualquer momento da vida da mulher, jovem ou de idade média ou avançada, pode vir aquela notícia terrível: você tem câncer de mamas. É uma bomba, uma explosão. Aí vem a depressão, vem a angústia, vem o porquê, porque temos que entender a causa. Prevenção e tratamento do câncer de mamas. Corrigir este desequilíbrio que se chama estrógeno dominância. É a essência da prevenção e do tratamento do câncer de mamas. Quando se fala de desequilíbrio hormonal, estamos falando do excesso de estrógeno. Já vamos ver a sequência dos hormônios femininos e exatamente o que é o estrógeno, mas pelo momento o estrógeno é um dos principais hormônios femininos. Quando tem muito estrógeno no corpo, quando ele domina o sistema hormonal da mulher, então existe um estímulo demasiado grande e constante do sistema reprodutor, que isso é o que ocasiona câncer. Próstata é a mesma coisa. Vamos ver por quê. O que é o estrógeno? O estrógeno é um hormônio que estimula o crescimento do endométrio do útero, preparando-o para a fertilização. Também regula a distribuição de gordura no corpo, contribuindo para as formas corporais femininas, como por exemplo na região do quadril, e também serve para o desenvolvimento mamário. Quer dizer, em outras palavras, o estrógeno é um hormônio de crescimento. Então, imagina aquela menina de 9, 10 anos, antes da puberdade, magrinha, agora vem a puberdade, o estrógeno aumenta no corpo, a produção de estrógeno aumenta no corpo, e aquela menina se transforma numa moça, com todas as suas curvas, seu corpo já de moça formado. Quem é o responsável por isto? É o estrógeno. Prepara o endométrio cada mês para uma possível fertilização de um óvulo. Agora, vamos dar aqui uma sequência de sintomas de excesso de estrógeno. Algumas mulheres têm alguns sintomas, outras mulheres têm outros sintomas. Você pode ter um ou mais de um sintoma. Se você tem algum desses sintomas aqui, com toda certeza você tem excesso de estrógeno no seu corpo. Você tem
estrógeno dominância. Você tem hormônios que estão alterados, que estão desequilibrados. Ansiedade e depressão, dores menstruais, sensibilidade nas mamas, menstruação muito abundante, fadiga, câncer de mamas, dores musculares e nas articulações, retenção de água, fibromas nas mamas, períodos irregulares, dores de cabeça, ou às vezes enxaqueca, como chamam, infertilidade, mulheres que querem ficar grávidas e não podem, pré-câncer de útero, problemas às vezes no colo do útero, pré-câncer nas células do colo do útero, mudanças de humor, irritabilidade, osteoporose, insônia, cistos nos ovários, aumento de peso, endometriose, baixo libido, baixo desejo sexual. Os mais importantes sintomas de excesso de estrógeno no corpo. Como disse ao princípio, se você tem algum ou alguns deles, provavelmente que você tem os hormônios desequilibrados. Não esqueça também que o desequilíbrio hormonal não somente causa esses sintomas, mas pode levar a coisas piores, como realmente câncer nos ovários, nas mamas ou no colo do útero. Fatores de risco do câncer de mamas. Vamos ver um pouquinho agora dos fatores de risco que aumentam a chance de ter câncer de mamas ao longo da vida. Primeiro, a idade. 35 a 45. Essa é a idade onde nos Estados Unidos é a idade mais provável que uma mulher tenha câncer de mama, na idade da pré-menopausa. E hoje em dia, mulheres ainda mais jovens que 35 anos estão aparecendo com câncer de mamas. E também mulheres com mais de 45, 50 e 60 anos ou mais também pode aparecer com câncer de mamas. Genética, de 5 a 10% somente. Gravidez antes dos 24 anos aumenta 5 vezes mais a proteção contra o câncer de mamas. Não está imune, mas aumenta a proteção. Por isso que falamos no começo que quando a mulher posterga a gravidez ou a gestação para mais adiante por motivos de estudo ou qualquer outra razão, aumenta as suas chances de câncer de mamas. Então, gravidez antes dos 24 anos é bom para a proteção. Ovários removidos. Aumenta o risco de doenças do coração, artrite e osteoporose. É muito comum ter o útero removido. A medicina moderna, por qualquer problema no útero, remove o útero. Mas depois que o útero é removido, geralmente 2 a 3 meses depois, os ovários morrem, se atrofiam e não produzem mais os hormônios tão importantes para a mulher. Por isso que aumenta o risco de doenças do coração, artrite e osteoporose. Não é uma boa opção tirar os ovários ou tirar o útero. Radiação é um dos fatores de risco mais potentes e seu efeito é acumulativo. Efeito da radiação é acumulativo. O dano causado ao tecido mamário se acumula até que chega o momento que aparece câncer. O celular é uma fonte de radiação e muitas pessoas têm ele guardado às vezes no bolso. Até alguns sutiãs esportivos têm um bolsinho para colocar o celular aí, junto, bem pertinho da mama. E já tem havido casos que aparece o câncer de mama justamente naquele lugarzinho ali, onde costuma estar o celular. Então, o celular longe do corpo, o mais longe possível. Usar fone de ouvido, para não ter o celular no ouvido ou muito perto, não guardar ele no bolso ou em partes muito próximas aos órgãos. Importante. Estrógeno dominância. Esse é um dos fatores de risco de câncer de mamas. Já vamos ver, já vimos que é excesso de estrógeno. Vamos ver como é que a mulher ou o homem também adquire um excesso de estrógeno e como corrigir em um momento. Anticoncepcionais. Quando usados na adolescência, 3 vezes mais risco de câncer de mamas ao longo da vida.
3 vezes mais risco, usando anticoncepcionais na adolescência. E hoje em dia, as moças começam a sua vida sexual muito cedo, usam anticoncepcionais, e aí onde a coisa fica séria. Eventualmente, começa a viver com alguém ou se casa, mas não quer ter filhos ainda. Então segue usando na vida matrimonial os anticoncepcionais, às vezes por 1, por 2, por 5 ou mais anos, até que decida finalmente ter um filho. E isto é que aumenta muito a chance de câncer de mamas ou qualquer outra parte do sistema reprodutor, porque anticoncepcional é a base de estrógeno. Mais estrógeno no corpo, mais chance de problema no sistema reprodutor, porque sobreestimula. Vimos que o estrógeno é um hormônio de crescimento, estimula o sistema reprodutor. Mais fatores de risco: terapia hormonal usando hormônios sintéticos, porque muitas mulheres dizem, não, meus hormônios estão desequilibrados, às vezes o médico mesmo diz, então recomenda uma terapia hormonal, usando hormônios sintéticos. Má decisão, piora a coisa. Hormônios sintéticos aumenta muito mais a chance de qualquer tipo de câncer no sistema reprodutor. Dieta, óleos refinados, que são cheios de radicais livres, carboidratos refinados, causa resistência à insulina, e tudo isso também são fatores de risco que levam a qualquer tipo de câncer. Já os vegetais crucíferos diminuem o risco. Os crucíferos é repolho e a família do repolho, brócolis, couve-flor, tudo isso. Isso está provado já, fizeram vários estudos que já detectaram os elementos fitoquímicos que estão nesses produtos vegetais que evitam e até podem ajudar a curar os cânceres de maneira natural. Obesidade também é fator de risco de câncer de mamas, porque as células gordurosas ou graxas produzem estrógeno, mais estímulo ao sistema reprodutor. O álcool coloca uma carga de estresse sobre o fígado, e o fígado é o responsável de eliminar o excesso de estrógeno do corpo. Como ele está incapaz de realizar completamente a sua tarefa, aumenta o risco de câncer. Exercício diminui o risco de câncer de maneira geral, também o câncer de mamas. Sutiã e desodorante antitranspirante dificulta a drenagem linfática. Estou falando de sutiã muito apertado. O sistema linfático que Deus criou no corpo humano é como um sistema de aspiração, é como uma aspiradora, um aspirador de pó que limpa tudo. Todo o nosso corpo está abaixo da pele, é um sistema linfático que drena todas as impurezas e manda para os gânglios linfáticos. E eles drenam as impurezas finalmente no sangue para que ele possa ser purificado pelos órgãos de purificação do corpo. Então toda a parte do tórax aqui das mamas drena nos gânglios linfáticos aqui das axilas. E se qualquer coisa que está apertado dificulta a drenagem linfática, aumenta o risco de câncer de mamas. Aqueles sutiãs que tem uma parte de metal, um arame de metal na parte de baixo, está comprovado que ele dificulta, pelo fato de ser metal, dificulta o sistema de drenagem linfática. Talvez a parte elétrica do corpo, porque tudo no corpo humano é elétrico, eletricidade, e o metal interfere nesse aspecto. Bom, isso é fácil resolver. Pegue uma lâmina, corte ali embaixo do sutiã e tire fora o arame. E resolvido. Agora, o tecido de que é feito o sutiã também é importante. Em contato com o corpo, somente fibras naturais, algodão e linho. Um tecido sintético jamais deve entrar em contato com o corpo. Sutiãs de material sintético não são apropriados. Roupa interior de material sintético não são apropriadas, porque de maneira ou outra os químicos utilizados para fazer esse material sintético, ele passa através da pele e se absorve e estimula ainda mais o sistema reprodutor. Por quê? Porque os químicos têm a molécula muito parecida com a molécula do estrógeno.
Então vamos fazer essas mudanças, porque tudo isso é prevenção. Compre roupa interior de algodão, é o mais natural possível, para evitar mais contaminação do corpo. Mais fatores de risco: trauma emocional. Um trauma emocional, se sabe hoje em dia, que pode desencadear qualquer tipo de câncer e também o câncer de mama. O ovário, de maneira ampliada, esse é um desenho que ajuda a compreender o ovário feminino. O folículo primário vai se desenvolvendo e então o folículo chega a ficar maduro e mais ou menos na metade do ciclo o óvulo maduro é expelido fora do ovário e é succionado pela trompa e levado para o útero para ser então fecundado. O que fica chama-se corpo lúteo. O corpo lúteo é responsável pela produção da progesterona. Já vamos ver um pouquinho sobre a progesterona. Tem mulheres que por alguma razão não chegam a ovular. Se não ocorre ovulação, não ocorre a produção de progesterona. E aí aonde começa o problema? Porque a progesterona é o hormônio que vai ter um efeito oposto ao efeito do estrógeno. Vai levar todo o sistema reprodutor ao estágio normal, à normalidade. Quando não existe ovulação, como quando a mulher está tomando anticoncepcional, não tem ovulação, não tem corpo lúteo, não tem produção de progesterona. O corpo tem uma quantidade altíssima de estrógeno, e isso é que causa todos esses sintomas terríveis na mulher. Aqui tem um gráfico, muita atenção agora. Temos que entender, para entender e prevenir e tratar o câncer de mamas ou em qualquer parte do sistema reprodutor, temos que entender o ciclo hormonal feminino. Muito bem? Aí tem um ciclo de 1 a 28, que é a duração média do ciclo da mulher, 28 dias. O primeiro dia do ciclo sempre é o primeiro dia da menstruação. Primeiro dia que vem a menstruação, dia 1 do ciclo. Mais ou menos ao redor do dia 14 ocorre a ovulação. Então, olhe o quadrinho azul, estrógeno. Olhe no gráfico como o estrógeno vai subindo à medida que vai chegando perto da metade do ciclo para ovular. Quer dizer, o estrógeno vai aumentando, o azul, para amadurecer o óvulo e para preparar o endométrio para uma possível fertilização. Até mesmo a mulher fica com mais desejo sexual por volta da metade do ciclo, quando ocorre a ovulação. Depois que ocorreu a ovulação, o estrógeno começa a baixar. Pode ver ali o pico do estrógeno, mais ou menos na metade do ciclo, ainda no azul, começando a baixar. Em seguida, quando o estrógeno está baixando, a progesterona, agora cor de rosa, vai subindo para ter um efeito oposto ao efeito do estrógeno e colocar o sistema reprodutor agora na fase normal, para desfazer o que o estrógeno fez. Então, a progesterona sobe mais alto do que era o estrógeno. E quando a progesterona vai descendo agora, mas no final do ciclo também o estrógeno vai descendo, e quando todos os hormônios ficam na mínima quantidade, ocorre então a menstruação de novo. Todo aquele endométrio do útero que estava preparado para uma possível fertilização, como não houve fertilização do óvulo, o endométrio agora se desfaz e vem o sangramento na menstruação. E começa novamente no primeiro dia da menstruação, o dia 1 do ciclo. Vamos ver agora um pouquinho dos estrógenos que vêm de fora do corpo. Os estrógenos que vêm de fora do corpo se chama xenoestrógenos. A palavra xeno significa externo, estrógenos que vêm de fora. Complica o problema muito mais ainda, porque a mulher já produz muito estrógeno, por várias maneiras, como acabamos de ver. Baixa produção de progesterona, não tem um efeito oposto à progesterona, ela lidera, ela comanda, e não deveria ser assim. Então, a primeira fonte de estrógeno externo são os pesticidas
herbicidas e fungicidas. Esses produtos químicos, dentro dele tem substâncias que têm a fórmula, a molécula muito parecida com a do estrógeno. E quando entra no corpo esses pesticidas, fungicidas, eles são detectados como se fossem estrógenos e estimulam o sistema reprodutor da mesma maneira que o faz o estrógeno. E esses produtos químicos se absorvem facilmente pela pele, muito facilmente pela pele. Por isso que quando você está lidando com esse tipo de substâncias, deve usar máscara, luvas, não pode deixar entrar em contato com a pele. O segundo são os gases dos automóveis. Os gases dos automóveis também têm um efeito estrogênico, que aumenta o estrógeno do corpo. Mas isso a gente não pode fazer muita coisa. Quem mora numa cidade grande, então, o que vai fazer? Mudar-se para uma cidade pequena ou para o interior é a única solução. Também tem os solventes e adesivos em esmalte de unhas e colas. Quanta gente hoje, quanta mulher hoje pinta as unhas? E no esmalte de unha tem uma substância que se chama acetona. A acetona é um químico muito forte que absorve pela pele, pelo cantinho da unha, vai para a circulação sanguínea e a estrutura molecular dele é muito semelhante ao do estrógeno. Estimula os receptores de estrógeno no corpo e o sistema reprodutor é estimulado mais ainda. Por que então que aparece o câncer de mamas? Aí está a razão: excesso de estrógeno no corpo, excesso de produção de estrógeno, baixa produção de progesterona e mais o estrógeno que vem de fora e entra no corpo. Emulsificantes e ceras em sabões e cosméticos. Os químicos que se usam para fazer sabonete, sabão, shampoo, cosméticos, loções, sabão de lavar louça, que lavamos a louça sem luvas e o sabão entra em contato com a mão e é absorvido pela pele também, e os químicos vão para a corrente sanguínea e também estimulam muito mais o sistema reprodutor. Químicos para lavagem a seco. Quando você lava a roupa a seco, sempre fica resíduos de químicos que são reabsorvidos pela pele. Tudo que entra em contato com a pele é absorvido. Até mesmo o sabão de lavar roupa que você põe na lavadora, a máquina de lavar não tira 100% do sabão da roupa, fica resíduos. E entra em contato com a pele absorve esses químicos que também têm efeito estrogênico. Então, solução: comprar tudo o mais natural possível. Desodorante antitranspirante, nem pensar. Compre o desodorante mais simples. Uma boa opção é cloreto de magnésio. Faça cloreto de magnésio e passe nas axilas. Existem até umas pedras feitas à base de sais e de cloreto de magnésio que você passa nas axilas e tira o odor da transpiração. Shampoos, comprar também o mais simples, o mais natural possível, sem todos esses químicos e essas emulsificantes que existem, né? Mesma coisa com sabonete, com sabão de lavar louça, sabão de lavar roupa, tudo isso aí. Plásticos, quase todos têm estrógeno. Comida enlatada também tem estrógeno, porque dentro da lata tem um revestimento de plástico, se você já observou. Também muitas pessoas usam aquele filme plástico transparente e fininho que bota por cima da comida para botar na geladeira ou para esquentar no micro-ondas. Se você bota, por exemplo, um pedaço de lasanha, que é gorduroso, com aquele filme de plástico transparente em cima, para não respingar no micro-ondas, e coloca para esquentar uma lasanha, 3 minutos, 4 minutos, um pedaço de lasanha, estou falando. A quantidade de toxinas que libera do plástico para a gordura da lasanha é tão grande para desencadear um câncer de mamas. Deixe o plástico de lado, remova os plásticos da sua vida. Carnes tratadas com estrógenos. E que carne não é tratada com estrógeno hoje em dia? Os frangos, de 5 a 6 semanas, estão prontos para o abate. Como é que crescem tão rápido? O hormônio de crescimento chamado estrógeno, que vem na ração. Os ovos, a mesma coisa. Dão ração para as galinhas colocar mais ovos. O leite é a mesma coisa, dão ração para as vacas para elas produzirem mais leite. E também dão injeção de estrógeno nas vacas
para aumentar o peso, para reter líquido, e o produtor ganha muito mais dinheiro, porque a vaca retém líquido com estrógeno, aumenta o peso e ganha mais dinheiro quando vende o seu animal. E essa carne cheia de estrógeno vai para o mercado. Quando você come frango, quando você come peixe, quando você come carne vermelha, quando você come ovos e leite, está comendo o quê? Estrógeno. Tudo isso estimula muito mais o sistema reprodutor. Depois, perguntam, de onde vem o câncer de mamas? Bombardeio de estrógeno. Se você quer ter uma chance de não ter câncer de mamas, ou se já tem de um programa para tratar o seu problema, comece por aí, eliminando todo o estrógeno externo do corpo e ajudando o seu corpo a harmonizar, a equilibrar a progesterona. Então, cafeína, outro problema. Café e refrigerantes cafeinados aumenta os estrógenos em aproximadamente 70%. É terrível isso. Quem que não bebe café ou bebida cafeinada hoje em dia? Chimarrão para os gaúchos, bebidas estimulantes que dão energéticas, que é a base de cafeína, o cafezinho da manhã. Muitas pessoas preferem morrer a deixar de tomar o seu café. Bom, a decisão é de cada um, só que a morte é lenta, bem lenta e sofrida. Deixemos também a cafeína se você quer ter uma chance de prevenção e de curar. Então, regressando ao equilíbrio. Resumindo, para regressar ao equilíbrio, temos que baixar os estrógenos, os que vêm de fora, e aumentar a progesterona no corpo, para que tenha um efeito contrário ao do estrógeno e pare a estimulação excessiva do sistema reprodutor. Como fazer isso? Bom, primeiro temos que eliminar todas as coisas que mencionamos, plásticos, esses produtos químicos que usamos na lavanderia, na louça, no corpo, nos shampoos, tudo, eliminar tudo que possa contaminar o corpo com estrógeno. Segundo, ter um programa de exercícios. Um programa de exercícios é muito importante para estimular o sistema linfático a tirar as impurezas e também um programa para, aí quando se fala de exercícios, estamos falando que os dois exercícios melhores para câncer de mamas é a natação e trampolim. Quando falo de trampolim, é aquele mini trampolim, que tem uma maneira certa de usá-lo para estimular o sistema linfático. E quando fala de natação, pois é natação. Se você não tem oportunidade, não tem tempo, nem dinheiro para ir num clube fazer natação, existem certos exercícios que mimificam, que fazem como se você estivesse nadando, certos movimentos com o corpo, com o braço, que ajuda muito a estimular a drenagem linfática. Fígado. Fígado é o maestro da orquestra hormonal do corpo. Para ter hormônios bem equilibrados, nosso fígado tem que estar funcionando 100%. Então, aonde entra certos complexos vitamínicos, como o complexo B, repolho, o chucrute, que é o repolho fermentado, excelente para ajudar a saúde do fígado. Também os vegetais crucíferos de maneira geral, repolho, brócolis, couve-flor, são exclusivamente abundantes em um composto contendo enxofre, chamado indole 3-carbinol, que é responsável pela prevenção e a cura do câncer. Linhaça e semente de chia são altas em ligninas. Basicamente, as ligninas são fitoquímicos que se ligam ao estrógeno e assim impedem que ele se prolifere em grande quantidade e acabe ocasionando algum câncer. De acordo com as investigações científicas, as ligninas lutam contra os químicos causadores de tumores cancerosos e bloqueiam os receptores de estrógeno, o qual poderia reduzir o risco de câncer do colo, do pulmão, da próstata e da mama. Impressionante! Coloque na sua dieta semente de chia e semente de linhaça. A semente de chia pode comer inteira. A semente de linhaça tem que ser moída para ser digerida e absorvida.
Compre um moedor pequeno. Existem uns moedores de grãos pequenos no Mercado Livre, não são tão caros. Você coloca uma colher de sopa de linhaça, aperta o botãozinho e moe instantaneamente. Moa somente aquela que vai comer no momento. Não compre farinha de linhaça, porque ela se oxida e fica rança muito facilmente. Tenha a linhaça inteira, moa na hora o que vai usar, coloque em cima do cereal, da salada, da comida, tanto a chia como a linhaça. Cada dia, pelo menos uma colher de sopa de cada uma. As ervas, Salmo 104:14, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. Aí então onde entra o papel dos chás. Existem muitos chás que são altamente importantes e curativos e detoxificantes para o fígado. Os fígados têm que ser desintoxicados, limpado, para que ele possa fazer seu trabalho sem empecilhos e tirar o excesso de estrógeno do corpo. Um se chama o inhame silvestre, do qual se prepara se chama progesterona bioidêntica, que se passa na pele, onde é absorvida, vai para a circulação sanguínea para ter um efeito oposto ao do estrógeno. Também tem uma erva Vitex, no Mercado Livre vende em cápsulas de erva Vitex, que vem dos Estados Unidos, para ajudar a balancear ou equilibrar os hormônios femininos e também masculinos. A maca peruana, você pode comprar a maca peruana em pó, é mais barato do que comprar em cápsula. Maca peruana em pó vai custar 40 ou 50 reais o quilo. Se você compra meio quilo, você tem para, eu diria, quase 6 meses, porque é meia colher de chá de manhã, meia colher de chá à noite. Ou pode colocar em cima da comida, ou tomar com água, com suco, não tem mau sabor, praticamente não tem sabor. Muito fácil de equilibrar os hormônios, ajuda. E número 5, as 8 leis da saúde. Tudo que nós sabemos sobre nutrição, exercício, água, luz solar, temperança, ar puro, repouso, confiança no poder divino, devem ser aplicados. Tudo pesa, tudo tem o seu peso, tudo tem o seu valor, tanto na prevenção como no tratamento. O câncer odeia 3 coisas: odeia baixa glucose, odeia oxigênio e odeia ambiente alcalino. Odeia baixa glucose, porque o câncer se alimenta do açúcar. Então, quando uma pessoa quer evitar câncer, ela tem que evitar açúcares, o excesso de açúcar que a gente come. E quando a pessoa quer se tratar de algum câncer ou problema no sistema reprodutor, ou qualquer tipo de câncer, a melhor coisa é uma dieta de vegetais, eliminar as frutas por um tempo. Oxigênio, existem vários exercícios respiratórios e suplementos que ajudam a aumentar a oxigenação do corpo. E por último, o ambiente alcalino. Mudar a nossa dieta, que é acidificante, de cereais refinados, de açúcar, de café, para uma alimentação, uma dieta alcalina, rica em vegetais, que é o mais alcalino que pode ter. E agora o cuidado do seio. Quando a mulher tem um tumor no seio, ela deve usar, entre outras coisas, compressa de óleo de rícino. Compressa de óleo de rícino é muito bom, que ajuda a tirar as impurezas, as toxinas do tecido mamário. Banho de sol diretamente na mama. Eu sei que às vezes fica difícil, porque não temos um lugar reservado onde podemos expor certas partes do corpo à luz solar, mas é importante isto. E, em terceiro lugar, compressas de carvão vegetal, com Slippery elm. Slippery elm é a casca de uma árvore triturada que se junta com o carvão para ela ser colocada como emplastro sobre o tumor. Ela vai então absorver esse tumor, essas toxinas, porque o câncer, a maneira que ele vem, da mesma maneira que ele vem, ele vai embora. O câncer, podemos dizer que é como um cachorro. Se você encontra um cachorro na rua e pega ele a paulada, o mais provável é que ele vai ficar agressivo e vai te morder. A mesma coisa o câncer. Se você começa agora a botar veneno nele, a querer fincar ele, cortar ele, espancar ele, ele vai ficar agressivo.
Mas se você trata ele como um amigo, trata ele bem, provavelmente ele vai embora e vai te deixar. O câncer, assim como ele vem, ele vai, criando as condições necessárias e apropriadas no corpo humano. Atitude. A nossa atitude faz muita diferença na prevenção e no tratamento do câncer. A gratidão, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muito importante aquele sentimento de gratidão profunda para Deus, mesmo nas horas ruins, mesmo na doença. A gratidão sempre deve existir no coração, porque sempre há motivo para a gratidão. Sempre há motivo para a gratidão. Quantas bênçãos recebemos diariamente de Deus? A segunda coisa, a alegria. Provérbios 17:22: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Sempre manter um sorriso, uma alegria, mesmo na doença. E isso vai ajudar para a recuperação. Aqui está uma lista completa dos vegetais crucíferos: brócolis, o repolho de Bruxelas, rabanete, couve-flor, agrião, nabo, repolho, uma espécie de repolho de couve comprida, que não é muito comum aqui no Brasil, rúcula e couve. Essa kohlrabi também não é muito comum aqui, é uma espécie de um repolho estranho, grande, mas aí então está toda a família das crucíferas. Se chama crucíferas porque as flores desses vegetais têm a forma de cruz, como você pode apreciar aí na figura, nas fotos. Interessante, Deus colocou elementos e propriedades curativas em vegetais cuja flor tem forma de cruz. A cruz de Cristo sempre traz saúde física, mental e espiritual. Aqui está uma opção, um creme de progesterona, que é aplicado na pele, que é feita à base do inhame silvestre e também é feita à base de soja, que ajuda a nivelar os hormônios femininos e prevenir e tratar qualquer tipo de enfermidade e problema no sistema reprodutor. Agora, uma advertência: esse produto, para que possa ter efeito, deve ser utilizado da maneira correta. Se você tem algum problema de saúde no sistema reprodutor, útero, ovários ou mamas, e quer usar algum desses suplementos, chame o nosso número de WhatsApp, que está aí abaixo na descrição do vídeo e também ao final deste vídeo, para marcar uma consulta. Porque não é somente colocar o creme de progesterona na pele, tem que ser colocado, usado da maneira apropriada, de acordo com o ciclo feminino. Não é usar de qualquer maneira, em qualquer momento. Se a mulher está na menopausa, é um outro tipo de aplicação. Se a mulher tem o seu ciclo, é de acordo com o ciclo. Depende do problema da mulher, se é problema no ovário, se é problema no útero ou nas mamas, assim é a aplicação do creme de progesterona. É a base do tratamento e da prevenção de qualquer problema relacionado ao sistema reprodutor. Outro suplemento importante que ajuda a regularizar os hormônios e prevenir o câncer ou tratar é o iodo Lugol. Iodo Lugol, 5%. Aqui estão alguns dos benefícios do iodo. Ajuda a produção dos hormônios da tireoides, induz a morte das células cancerígenas, ativa receptores hormonais e ajuda a prevenir câncer de mamas, tireoides, ovário e estômago. Aumenta a produção de energia, previne doença fibrocística das mamas e ainda mais, destrói bactérias, fungos e parasitas causantes de enfermidades, fortalece o sistema imunológico, elimina substâncias tóxicas como flúor, bromo e cloro. Importante isso aí. Se você usa a água da cidade, usa água tratada na sua casa e bebe água tratada, você está consumindo flúor e também cloro. Se você tomar banho no chuveiro quente com água da cidade, o cloro que está na água vira um gás com o calor e você respira este gás de cloro. E a pasta de dente tem flúor. Todos esses elementos são prejudiciais e tóxicos para o corpo.
O iodo vai ajudar a eliminar esses tóxicos que acabo de mencionar, o flúor, o bromo e o cloro. Regula a produção de estrógeno nos ovários, aumenta a inteligência, previne doenças do coração, importante durante a gravidez, tomar iodo. Também, assim é a dose, depende do seu problema de saúde que você tem, assim é a dose que deve tomar do iodo. Chame para agendar uma consulta e com todo prazer lhe atenderemos. Benefícios do magnésio, outra coisa importante, o magnésio é o mineral da juventude e da flexibilidade, combate a depressão, é um mineral anti-estresse, aumenta a energia corporal, fortalece ossos e dentes, importante para o controle da diabetes, reduz a pressão arterial, anti-inflamatório e anti-envelhecimento, ajuda nas enxaquecas, ajuda a dormir bem, dores menstruais, ajuda a combater, combate também a constipação e previne doenças do coração, entre outros. Há muitos mais benefícios do magnésio. E também não poderíamos deixar de falar da vitamina D3. Se você trabalha ao sol, expondo-se ao sol diariamente, não necessita tomar vitamina D. Mas se você trabalha em casa, dentro de casa, num escritório, ou se você tem a pele mais escura, tem que tomar suplemento, especialmente no inverno, quando é frio e a gente não sai muito ao sol. A dose de uma pessoa adulta deveria ser essa, 5.000 unidades internacionais de vitamina D3 para prevenção. Se você tem algum problema de câncer de saúde, a dose é um pouquinho mais elevada. Benefício da vitamina D3: melhora a disposição, protege o coração, fortalece os ossos, ajuda a prevenir o câncer, especialmente de mamas, próstata e cólon, melhora a memória, melhora o sistema imune, baixa a pressão e ajuda a controlar a diabetes. O nosso instituto aqui se chama IESA, Instituto de Educação em Saúde. Estamos localizados na cidade de São Marcos, Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. E o nosso slogan é Restaurando a Saúde Naturalmente. Pastor Sérgio Schmidt, consultor de estilo de vida, médico naturalista, formado nos Estados Unidos. O número de WhatsApp é esse que está aí. Coloque exatamente o número que está aí, adicione o número no seu celular e você pode nos mandar uma mensagem para agendar uma consulta se tem necessidade. E com muito prazer lhe estaremos atendendo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que possamos ter o coração disposto a fazer as mudanças necessárias, porque 1 grama de prevenção vale mais do que 1 quilo de tratamento. E estamos às suas ordens, à sua disposição em qualquer problema de saúde. Em nome de Jesus. Amém.